Daí você pode perguntar, Rogério, beleza, eu entendi que a substância negra é uma estrutura que influencia os núcleos da base. Mas daí você pode me perguntar, como que isso acontece? Através de um neurotransmissor chamado dopamina, tá? A gente vai falar da dopamina quando a gente for falar de sistema de recompensa, hipotálamo mais para frente, mas a dopamina ela também é importante no movimento. E, gente, olha só que interessante, nós vamos descobrir que existem três vias nos núcleos da base, tá? Mas agora eu quero me ater a essas duas a princípio. A via direta, ela gosta da dopamina. Então, quando chega a dopamina na via direta, a via direta ela é excitada, porque ela gosta da dopamina. Rogério, o que é isso de gostar? Gente, não é que gostar, né? É que os receptores presentes na via D1, que são os receptores principalmente D1, mas tem D5 também, eles são estimulados pela dopamina. Ou seja, chegou dopamina na via direta, a via direta é estimulada. Só que, gente, a via indireta não gosta da dopamina, ou seja, quando chega a dopamina na via indireta, os receptores D2, D3 e D4, eles são inibidos. Eles não deixam a via indireta funcionar. Vamos pensar comigo, gente. Então, jogou dopamina aqui, vocês entendem que eu vou estimular uma via e inibir a outra? Guarda essa informação, tá? Eu vou explicar melhor a fisiopatologia da doença de Parkinson na aula ao vivo sábado com vocês, tá? Não se preocupe tanto com isso hoje. Mas para a gente entender que o circuito ele é estimulado pela dopamina, enquanto que essa via D2, a via indireta, ela é inibida. Só para vocês fixarem, então a dopamina ela estimula a via D1 e ela segura, ela freia a via D2. Guarda essa informação aí. Daí você pode me perguntar, Rogério, o que a via direta faz? A via direta ela facilita o movimento, enquanto que a via indireta ela freia ou suaviza o movimento, perdão. Então, gente, pensa comigo, a dopamina ela faz o quê? Ela facilita o movimento, porque ela estimula essa via e ela inibe essa outra. Tudo bem até aqui? Calma que eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Chegou a mensagem. Antes da gente entender dopamina, eu preciso explicar esse circuito de uma forma mais simples para vocês. Gente, vocês conseguem ver que sempre quando tem esses neurônios vermelhozinhos aqui, vermelhinhos, são neurônios GABAérgicos. GABA é um neurotransmissor inibitório. Então vamos pensar nos núcleos da base em repouso. O que eles fazem? Eles inibem o tálamo. Tá? É uma função aí dos núcleos da base em repouso. Então, quer dizer que o tálamo, especialmente o núcleo ventral lateral, está sendo o quê? Inibido pelo globo pálido interno. Então, para que o movimento ocorra, eu tenho que arrumar um jeito de impedir esses neurônios aqui, de inibir o tálamo. Guarda essa informação. Então, o primeiro ponto que você tem que saber, os núcleos da base em repouso sempre inibem o tálamo. Agora, gente, olha que interessante aqui, ó. A área pré-motora e a área motora suplementar, elas enviam informações lá para o putame. Lembra que a informação ela chega principalmente pelo putame? Olha só que interessante. Chega aqui e estimula. Fala, olha, eu preciso planejar o movimento, núcleos da base. Me ajudem. Tá? Então, esse estímulo vem. Então, a via D1 ela estimula o movimento e tem uma resposta. Então, a partir do tálamo, que essa informação ela volta pelo córtex. Então, forma, gente, uma alça. A informação sai do córtex, vai para os núcleos da base, vai para o tálamo e volta para o córtex. Por isso que isso aqui é uma alça que nós estamos observando aqui. Beleza até aqui, gente? Deu para entender? Então, lembra, em repouso, o globo pálido interno ele inibe o tálamo. E para que o movimento aconteça, eu preciso impedir isso aqui de acontecer. Vamos olhar a dopamina, como que ela é importante nisso aqui, ó, a substância negra aqui, ó. Olha só que interessante, o que ela faz? Ela faz o que mesmo na via D1? Estimula. Então ela faz a via D1 funcionar, enquanto que ela impede a via D2. Guarda essa informação.
Rogério, por que você falou que a via D1 ela é excitatória? Gente, olha aqui. A via D1 tem um neurônio GABAérgico, não tem? Ele faz o quê? Ele inibe um inibidor. Ou seja, ele impede esse neurônio GABAérgico de inibir o tálamo, ou seja, o movimento acontece na via D1. Então guarda essa informação, se você inibe um inibidor, você estimula. Rogério, como que eu entendo isso? É só você pensar aqui, ó, menos com menos dá mais, né, gente? Então, ó, eu impedi, ó, aqui veio aqui, ó, o GABA e impediu esse neurônio inibitório aqui, ó. Então, parou de inibir o tálamo. Deu para entender, gente? Via D1, ela excita o movimento, ela facilita o movimento. Por quê? Porque ela inibe esse neurônio aqui GABAérgico. Guarda essa informação, tá? Anota aí porque é importante. Enquanto que a via D2, vamos pensar a via D2 trabalhando sozinha, gente. Tá? Lembra que a via D2 ela é o que mesmo? Inibitória. Rogério, me explica por que a via D2 ela é inibitória? Naquela mesma lógica, ó. Esse neurônio inibe esse, menos com menos dá mais. Ou seja, o núcleo subtalâmico ele acaba sendo estimulado. Presta atenção, gente. Olha o que o núcleo subtalâmico faz. Ele estimula um neurônio que já é inibitório. Ou seja, esse neurônio vai inibir demais, porque além de tudo ele está sendo estimulado. Então, quando você estimula um neurônio inibitório, você inibe demais, tá? Você aumenta muito a inibição. É por isso que eu falei para vocês, gente, que a via D2 ela é inibitória. Tudo bem? Entenderam aqui? Rogério, por que ela é chamada de via indireta? Porque ela paga um pedágio, ela não vai direto lá para o tálamo. Tá vendo que ela paga um pedágio aqui no núcleo subtalâmico para depois voltar para o globo pálido interno. É por isso que ela é indireta. Vamos recapitular tudo porque eu quero que você entenda. Gente, núcleos da base é uma das partezinhas mais chatas da neuroanatomia de se entender o funcionamento. Via D1 é uma via excitatória. Então aqui, ó, esse neurônio inibe esse neurônio, o movimento acontece. Via D2, eu estimulo demais esse neurônio GABAérgico, ou seja, a via inibitória é muito inibitória. Então, lembrando, para o movimento acontecer, o que tem que ter aqui? Dopamina, porque a dopamina ela impede essa via inibitória e ela facilita a via D1. É por isso que o movimento consegue ocorrer. Deu para vocês entenderem isso, gente? Até aqui, qualquer coisa dá uma revisadinha aqui, mas é importante entender que a via D1 é estimulatória, excitatória, e a via D2 é inibitória. E lembrando, eu vou até voltar esse slide anterior para vocês. A dopamina estimula a via D1, ao mesmo tempo que ela inibe a via D2. É por isso que o movimento acontece. Ela impede a via D2 de ficar lá inibindo o tálamo e estimula a via D1. Você pode estar pensando, Rogério, mas não é melhor então essas duas, a via inibitória estar inibida para sempre? Não, gente. O movimento, a partir do momento que ele iniciou, ele precisa ser parado. Então a via inibitória ela é importante para frear, para suavizar o movimento. Então o equilíbrio entre essas vias é extremamente importante para que o movimento ocorra de forma funcional. Quando que ocorrem problemas? Quando esse balanço é perdido. Quando a via inibitória fica muito forte, como é o caso na doença de Parkinson, o paciente se movimenta de forma lenta, tem dificuldade para iniciar o movimento, por exemplo. Quando tem o oposto, né, uma inibição da via inibitória, os pacientes têm movimentos involuntários. Então, gente, por isso que as duas vias são importantes. E principalmente elas têm que estar em equilíbrio. Conseguiu entender isso comigo? Podemos seguir? Agora eu queria saber, você já ouviu falar de via hiperdireta? Sim ou não? Rogério, o que é isso? Nunca ouvi falar na vida, então prazer via hiperdireta. Estão vendo aqui, gente, que o córtex, ele estimula diretamente o núcleo subtalâmico.
Você pergunta, Rogério, para que isso acontece? Por isso que ela é hiperdireta, ela não paga esse pedágio aqui não, é uma via que vem aqui, ó, estimula o núcleo subtalâmico. E, gente, ela é uma via que serve, na verdade, vocês estão vendo que, na verdade, o núcleo subtalâmico ele é inibitório, não é? Volta aqui na imagem posterior, ó. O núcleo subtalâmico ele ajuda a inibir o movimento. Só que no caso da via hiperdireta, que movimento, que músculo que é inibido? Os antagonistas. Então, gente, a via hiperdireta ela serve para inibir o antagonista para que o movimento aconteça. Lembra que eu falei para vocês que para eu beber água, ó, eu preciso contrair o bíceps, mas eu preciso inibir o tríceps. Quem que faz essa inibição? A via hiperdireta. Beleza? Deu para entender isso?